Graça e paz, irmãos, amados, queridos. Alegria estar aqui com os irmãos, na casa do Senhor. Muita saudade, né? Estar aqui presente com todos. Uma vontade imensa de aglomerar, mas respeitando o distanciamento social. A igreja continua reunindo em formato virtual. E mais domingo que vem a gente começa a voltar aos poucos, né? Além do pessoal da técnica que está aqui, pessoal do louvor, né? Outros irmãos vão poder estar presentes também, participando presencialmente. Eu quero convidar a preciosa atenção dos irmãos para o texto que servirá de base para a nossa reflexão nesta manhã, que se encontra lá no Evangelho de João. João capítulo 21, João no capítulo 21, uma parte muito conhecida, interessante da palavra do Senhor. João 21, de 15 a 17. Você pode pegar sua Bíblia em casa, ou pode ligar sua Bíblia no celular, ou você pode também acompanhar aqui, né, o lettering que o Pedro, nosso diácono Pedro, e o presbítero Wellington estão providenciando. João 21, capítulo 21, do verso 15 ao 17. Diz assim o texto bíblico: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele de ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amados irmãos, o contexto anterior a essa passagem se dá quando eles estão lá no mar de Tiberíades. E a Bíblia registra que alguns discípulos, cerca de 7 discípulos, estão pescando e passam a noite toda pescando sem conseguir pegar sequer um peixe. E quando chegam, após aquela noite extenuante, uma noite cansativa, sem ter pescado sequer um peixe, Jesus da praia lhes dá uma palavra: lançai a rede à sua direita e pescareis. E eles começam a pescar e trazem muitos peixes no raiar desse dia. E quando chegam à praia, Jesus já está assando alguns peixes e soma com os peixes que eles trazem. E é nesse contexto que Jesus se encontra com Pedro e trava esse diálogo, trava essa conversa e essas perguntas de um assunto tão importante, um assunto capital da vida cristã, da vida. Eu quero refletir na manhã deste dia sobre o tema: Deus não desiste de amar. Ou, como outros podem eventualmente adotar, o Deus que não desiste de amar. E essa reflexão tem base numa literatura evangélica editada pela editora Cepal, da década de 90. Muitas vezes, irmãos, as pessoas, nós mesmos, muita gente no meio da igreja do Senhor tem certa insegurança no relacionamento com Deus. Muitas vezes nós ficamos inseguros do amor de Deus para conosco.
E acho que uma trajetória que nos permite ilustrar essa verdade, a gente pode olhar para a trajetória desse servo de Deus chamado Pedro. E Pedro não é um ser singular. Cada um de nós temos muito a aprender com esse personagem da história cristã. Pelas suas incoerências, pelas suas fraquezas, muitas vezes nós somos esmagados pelo rolo compressor das nossas próprias fraquezas, contradições, as nossas incertezas. E muitas vezes somos tomados de uma insegurança e nos perguntamos qual o nível de investimento que Deus quer continuar a fazer na nossa vida. Será que Deus está disposto a continuar investindo num ser como eu, como você, tão instável, tão inseguro, com tantas contradições, com tantas incertezas? Por quanto tempo durará a misericórdia do Senhor para conosco? Em algum momento da nossa trajetória, nós vamos desconfiar que Deus já desistiu de nós. Muitas vezes, ao longo da nossa trajetória vacilante de vida, nós vamos nos perguntar. E alguns de nós, quantos moços, quantas moças, quantas senhoras, quantos senhores, já se perguntaram a respeito se Deus vai continuar insistindo em investir na nossa vida. E quando isso acontece, e quando nós começamos a nos perguntar e a duvidar desse investimento, dessa aplicação que Deus faz na nossa vida, muitas vezes nós abrimos a guarda, muitas vezes nós relaxamos na nossa vida devocional, abandonamos a Escritura, abandonamos a leitura bíblica, abandonamos a nossa vida de oração. Muitas vezes nós nos descomprometemos com esses compromissos mais nobres em razão dessa trajetória tão incoerente, tão vacilante da nossa vida. Eu acho que o apóstolo Pedro, pelos seus conflitos, pelas suas crises, pelas suas lutas, por sua humanidade frágil, é um personagem que nos leva a aprender algumas lições. Em primeiro lugar, irmãos, nós podemos ver essa incerteza, essa insegurança do apóstolo Pedro em razão do seu próprio temperamento. Pedro, ele tinha rompantes incríveis. Era um homem de uma sanguinidade estarrecedora. E ele viveu situações contraditórias ímpares. Ele era um homem que tinha os nervos à flor da pele. Ele era capaz, por exemplo, de na pesca maravilhosa, depois de ver o Senhor multiplicar aqueles peixes na sua rede, ele chega na praia, se ajoelha perante o Senhor e diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro foi capaz de, quando viu Jesus andando por sobre as águas, se dirigir a ele e dizer: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo andando por sobre as águas. E Jesus diz: vem. E Pedro vai caminhando, pisa no chão firme da palavra de Deus e vai caminhando por sobre as águas ao encontro do Senhor. Mas quando ele começa a reparar na força do vento, das águas, das ondas, ele começa a submergir. Pedro é capaz de uma confissão e de rompantes teológicos incríveis. Quando Jesus pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Uns dizem que é um profeta, que é Elias, que é algum outro profeta. E vocês? Quem dizem vocês que é o Filho do Homem? Pedro toma a palavra, toma a liderança e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é Pedro. Mas esse mesmo personagem, quando Jesus diz: olha, estou indo para a cruz, estou indo para Jerusalém, convém que o Filho do Homem seja escarnecido, que ele seja esbofeteado, que ele seja crucificado numa cruz. Pedro chega para ele e tenta desviar Jesus desse rumo, tenta desviar Jesus desse foco, diz: que isso, Senhor? Que pensamentos sombrios são esses?
Que pensamentos negativos! Não, o Senhor é um Cristo vitorioso. E Jesus combate aquele erro de Pedro, dizendo: arreda de mim, Satanás, porque tu és para mim um motivo de tropeço. Esse mesmo Pedro, que quando Jesus estava caminhando já para o Gólgota, o apóstolo Pedro diz ao Senhor: ainda que todos te deixem, eu seguirei contigo até a morte. E Jesus diz a ele: em verdade te digo que hoje me negarás 3 vezes. E é esse temperamento de Pedro. E Pedro, após negar o Senhor por 3 vezes seguidas, se embrenha naquela noite escura. E é esse temperamento que nós também temos. Cada um de nós tem o seu temperamento. Uns são sanguíneos, corrompantes. Uns são coléricos, que brigam à toa, têm os nervos à flor da pele, estão a uma faísca de uma fagulha de explodir a qualquer momento. Outros têm um temperamento mais melancólico, fleumático. Muitas vezes somos depressivos, outras vezes somos animados, entusiasmados demais. Muitas vezes a nossa energia é descontrolada. E muitas vezes esse temperamento que nós temos cria em nós um sentimento de desistência, como gerou no apóstolo Pedro. Muitas vezes nós cansamos, muitas vezes desistimos em função dos nossos temperamentos, das nossas desistências. Mas não apenas o temperamento de Pedro. Pedro tinha problemas, não só com o seu temperamento, mas Pedro também tinha problema com o seu próprio caráter. E a decepção com o caráter, meus irmãos, é mais profunda do que a decepção com o temperamento. O caráter fala a respeito da característica, da essência, da personalidade que nós temos. Veja, irmãos, que Jesus foi levado para a casa de Caifás. E nesse momento Pedro, diz a Escritura, que o segue de longe. Pedro, um curioso. Pedro seguindo Jesus de longe, tão somente para especular, tão somente para acompanhar, talvez, o que vai acontecer. E nesse momento ele adentra o pátio da casa de Caifás, o sumo sacerdote. E quando ele está ali, em volta a um braseiro, à volta a roda dos escarnecedores, a roda daqueles que estavam ali para assistir aquele espetáculo de horror, ele é reconhecido pela empregada da casa, pela funcionária, e diz: você é um dos seguidores de Jesus. E Pedro o nega: não, eu não sou seguidor dele não, você está me confundindo, uma mentira cabeluda. E passa mais um tempo, outra pessoa o reconhece: mas você também é galileu, você também está dentre aqueles que seguem a Jesus. E diz a Bíblia que Pedro jura que não conhece o Senhor Jesus. E um pouco mais adiante, a Bíblia diz que outra pessoa também o reconhece: você é galileu, você também é seguidor de Jesus Cristo. Diz que nesta hora, meus irmãos, Pedro começa a praguejar, ele começa a xingar: não conheço, e ele se desprende totalmente da cruz. E aí, meus irmãos, algo que tem a ver com o caráter da pessoa. Muitas vezes nós negamos os nossos irmãos, muitas vezes nós abandonamos os nossos irmãos na fogueira das nossas próprias conveniências. Muitas vezes nós agimos como Pedro, com mentiras,
Muitas vezes nós damos lugar às fraquezas humanas e não somos fortes como nós achávamos que nós seríamos tão fortes. Muitas vezes o nosso homem interior é muito mais fraco do que nós imaginávamos que fosse, do que nós pensávamos que fosse. Pastor Lima foi pastor da primeira igreja presbiteriana aqui de Vila Velha, e ele dizia que são 3 barras que costumam derrubar o homem: a barra de ouro. E quantas pessoas, pela sedução da riqueza, dos valores, pela sedução do poder, se entrega e termina adorando esses deuses, o Deus Mamon, o Deus Poder e tantas outras coisas, sacrificam os absolutos de Deus nesse altar. A barra de ouro, a barra de saia, quantas pessoas caindo nesses pecados. E a terceira barra que o pastor Lima dizia é o São João da Barra, que é o conhaque, né? A bebida. Quantas pessoas revelando deficiência em seu caráter, e isso muitas vezes nos leva a uma insegurança. Será que Deus ainda quer se relacionar com um ser tão caótico? Mas não apenas, meus irmãos, o temperamento de Pedro, não apenas o caráter de Pedro, mas nesse momento, o mundo psicológico de Pedro é inteiramente abalado. Pedro, com suas lutas, suas crises, com as suas deficiências de temperamento, a sua deficiência de caráter, tudo isso gerou nele um abismo psicológico, que tem seu ponto culminante na negação de Cristo. Você já pensou o que é Pedro dizer com todas as letras: eu não sei quem é esse homem? Eu não sei quantas vezes, com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas omissões, com os nossos pensamentos, nós também não dissemos isso de uma forma direta, aberta ou de uma forma velada. Eu não sei quem é esse homem. Pedro acaba de negar pela última vez que não conhece a Jesus. Ele pela terceira e última vez, renega qualquer relação, qualquer conhecimento com Deus de toda a terra. E depois que ele nega a terceira vez, o galo canta. O galo canta. E a Bíblia diz no relato de Lucas, que neste momento em que o galo canta, Jesus está sendo levado do pátio para o interior da casa, e nesse caminho, diz a Bíblia, que os dois ficam tete a tete, cara a cara. Quando Pedro termina de negar pela terceira e última vez qualquer conhecimento, qualquer relacionamento com o Senhor Jesus, o galo canta e Jesus e Pedro ficam tete a tete. Pedro sai dali, meus irmãos, para mergulhar na noite sombria, andar como um zumbi. Certamente não dormiu. As noites seguintes foram terríveis para ele, não conseguia dormir à noite. Durante o dia era aquela imagem do braseiro, era o canto do galo. Que coisa difícil. Certamente, se Pedro vivesse no século 21 e não tivesse sido restaurado no terceiro dia após essa passagem, ele estaria vivendo à base de Rivotril. Não conseguia mais dormir, se embreou naquela noite de choro absoluto. Amanhece o dia, ele sai do bosque em angústias, porque ele havia negado o sentido da vida, havia negado Deus, o Deus soberano, havia negado os seus 3 anos de ministério seguindo ao Senhor Jesus. Aquela noite de sexta-feira foi horrorosa, a noite de sábado foi horrorosa.
Os dias que se seguiram, certamente, Pedro estava tendo pesadelos, só devia ver, para tudo que olhava, devia ver aquelas chamas crepitantes do braseiro, devia ouvir o canto do galo, onde é que ele ia. A autoestima deste homem vai a zero. Esse homem está completamente destruído. Sua vida era uma mentira, o seu nome era uma mentira. Pedro, pedra, não, Pedro, somente pó. Esse homem vai no fundo do poço. Esse homem desiste de si mesmo. Esse homem desiste de ser pescador de homens. Ele chega à conclusão de que ele não tinha força para sonhar aqueles grandes planos que tinha sonhado junto com Jesus, com os demais discípulos. Aquele homem não tinha a têmpera necessária para seguir Jesus de perto. Mas, irmãos, é em meio a essas nossas fraquezas que Jesus vem. Jesus vem e lida com esse homem todo fragmentado, com esse homem mergulhado na sua mediocridade, esse homem que desiste de si mesmo, que volta à mesmice, que volta à rotina, que volta a pescar somente peixes, desiste de ser pescador de homens. Mas é nessa hora que Jesus não desiste do perdão. É essa hora que Jesus não desiste de nos amar. É nessa hora, meus irmãos, que Jesus manifesta a insistência divina pela pessoa humana. E Jesus o faz de forma maravilhosa. Na manhã de domingo, algumas irmãs vão ao túmulo. E chegando no túmulo, já vem a pedra removida. Adentram onde o corpo de Jesus havia sido depositado, e lá não tem o corpo do Senhor Jesus, porque ele já havia ressuscitado. Lá encontra um anjo, e esse anjo pergunta a elas: por que procurai dentre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, está indo adiante de vós para a Galileia, de forma que avisa aos demais irmãos, discípulos, que ele está indo para a Galileia, e lá o encontrarão. Mas a palavra que o anjo dá é a seguinte: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante para a Galileia, lá o vereis. Eu fico imaginando, irmãos, essa palavra tão específica. Ide e dizei a seus discípulos e a Pedro. Pedro não pode faltar. Eu fico imaginando, irmãos, aquelas irmãs chegando esbaforidas na reunião dos apóstolos, num domingo, dia que os cristãos se reúnem, e elas falam: olha, relatando tudo que aconteceu, e transmitem a palavra do anjo: olha, ele foi na frente, nós devemos ir atrás, nós todos temos que ir, especialmente você, Pedro, você não pode faltar. Certamente, irmãos, aquela noite foi uma noite longa da Galileia. Eles foram para a Galileia, aquela noite longa, certamente um convite para pescar. Foram pescar. E quando estão pescando, nada, recolhem durante a noite inteira. Ao amanhecer, aquela palavra daquele personagem que eles a princípio não reconhecem de longe da praia: lançai a rede no lado direito do barco. E eles lançam a rede e começam a rede a vir muito repleta de peixes. E João, o apóstolo do amor, o discípulo do amor, tem a sua mente superdimensionada, dizendo: olha, eu já vi isso antes.
Eu já vi isso antes, do nada as coisas acontecem, começa a acontecer a multiplicação de peixe. Eu sei quem é que está na areia da praia. E diz a Pedro: Pedro, é o Senhor. E Pedro veste a camisa, se lança na água, dá as braçadas, chega primeiro. E quando ele chega na areia da praia, Jesus está assando os peixes. Manda acrescentar outros peixes que chegaram. E aí Jesus trava esse diálogo com Pedro. Pedro, tu me amas? Eu fico pensando, irmãos, se não fosse Jesus nesse momento, se fosse qualquer outro de nós, que palavra nós teríamos para Pedro? Cá para nós. Que palavra você daria a Pedro? Depois de Pedro negar por 3 vezes qualquer tipo de relacionamento com o Senhor Jesus. Negar os irmãos, negar a fé, negar o Deus de toda graça, negar o Senhor Jesus. Não sei, irmãos, eu penso assim, se ele chegasse na igreja no domingo, alguns irmãos certamente: Pedro, papelão, hein? Hã? Ou alguém podia dizer: seu vacilão. Eu não sei, meus irmãos, certamente muitos de nós teremos o dedo apontado para ele: meu irmão, você pisou na bola. Mas Jesus não tem outro assunto a tratar com Pedro, a não ser o amor. Pedro, tu me amas? Não interessa, Pedro, se você pisou na bola, não interessa se o seu temperamento é difícil, se não é, não interessa se o seu caráter ele se desmancha diante de lutas, momentos difíceis, momentos de crise, nada disso importa para mim. Pedro, não sei, não estou querendo saber quantas vezes você leu a Bíblia, não estou querendo saber o quanto da Bíblia você conhece. Para mim é importante, Pedro, tu me amas. O importante é o relacionamento com Deus, é o amor de Deus, o amor que temos para com Deus. Não a quantidade de informações que temos da Escritura Sagrada. Jesus não está preocupado em construir um muro mais alto, para Pedro não pular, não está querendo fazer uma cerca mais reforçada. Jesus quer saber do relacionamento dele, do amor dele. Isso que é importante. Pedro, tu me amas. Interessante, irmãos, que além de Pedro receber esse recado específico da parte de Deus, que ele é importante, que Deus quer se relacionar com ele, Jesus nos permite nos afirmarmos sobre as nossas próprias fraquezas. Jesus vai utilizar situações concretas. Ele não apenas vem e nos absolve de nossas culpas, mas Ele reconstrói a nossa psique, Ele reconstrói a nossa alma, Ele cura a nossa memória com as imagens novas desse novo encontro. E Jesus parte de um ponto de contato. Foi diante de um braseiro, na casa de Caifás, que Pedro negou a Jesus 3 vezes. E agora, às margens do mar de Tiberíades, Jesus faz um braseiro e pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. E pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? E ele responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. Interessante, irmãos, que essa palavra braseiro, no grego original, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Na casa de Caifás e no mar de Tiberíades. Jesus restaura a vida de Pedro. Essa nova imagem cobre aquela antiga imagem do fracasso. É um novo começo, é um recomeço, é uma nova oportunidade.
E para concluir, irmãos, eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10 e 11. Interessante, irmãos, 1 Pedro, capítulo 5, verso 10 e 11. Eu chamo a atenção ao que Pedro escreve lá na frente, lá caminhando para o fim da sua existência. Ele escreve na sua primeira carta o seguinte, 1 Pedro 5, verso 10. Ora, o Deus de toda a graça, Ele sabe do que está falando, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E o verso 11, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o Pedro, o Deus de toda a graça. Não Deus de todo legalismo. Não Deus de toda religiosidade. Mas ele fala o Deus de toda graça. No fim da vida, Pedro faz jus ao nome. Pedro, Petros, pedra, fundamento. Eu não sei, meus irmãos, como é que está a sua vida. Eu não sei quantos de nós já desistimos de nós mesmos. Se você já desistiu de você mesmo, eu quero te dizer nessa manhã que Deus não desistiu de te amar. Tu me amas? Segue-me. Essa é a palavra que Deus tem para nos dar nessa manhã. Que Deus abençoe a todos.